Oi, queridos alunos, eu estou aqui hoje para gravar uma aula para vocês sobre a química orgânica, por perceber que muitos estão tendo dificuldade nesse conteúdo. Bom, a química orgânica, como vocês já estudaram, já tiveram uma aula sobre isso, ela estuda todos os compostos, ou seja, todas as substâncias orgânicas, que tem o elemento principal, o carbono. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, né? As cadeias carbônicas tendo sempre o carbono como elemento químico principal, estruturando a cadeia carbônica. Por que o carbono? O carbono é um elemento químico que ele tem 4 elétrons na última camada. Aqui vocês podem observar na imagem, ó, 2 elétrons na primeira camada e 4 na segunda camada. Portanto, ele tem grande facilidade de se ligar com outros elementos químicos. E essa grande capacidade que ele tem de se ligar com outros elementos e se ligar com outros carbonos também, que vai formar então a nossa química orgânica, tendo esse elemento químico como destaque. Aqui, as diferentes maneiras de representar esse esqueminha aqui da distribuição eletrônica mais simples, esse esquema de Lewis, esse mostrando a forma geométrica, esse aqui a fórmula estrutural. Então são diferentes formas de representar. A que mais a gente vai usar então no terceiro ano é essa aqui, a fórmula estrutural. Bom, vocês fizeram recentemente o trabalho do petróleo. Por que o petróleo? Todos colocaram lá na parte escrita que o petróleo ele é um hidrocarboneto. Então, um grande ramo da química orgânica é o estudo do petróleo, por ele ser um hidrocarboneto, ou seja, por ele ser formado de carbono e hidrogênio. Carbono tem grande facilidade de se ligar com hidrogênio. Então, os derivados do petróleo, a gasolina, o óleo diesel, querosene, enfim, os outros derivados do craqueamento também, todos eles têm carbono e hidrogênio como elementos químicos principais. Por isso se estuda petróleo na química orgânica. Aqui uma piadinha, ó. O que o carbono disse quando foi preso? Tenho direito a 4 ligações, porque ele tem 4 elétrons na última camada, portanto, para ele ficar completo, ele tem que se ligar 4 vezes. Então, isso vocês têm que decorar. Propriedades do átomo de carbono. Então, como eu falei antes, ele tem essa propriedade de se ligar com outros carbonos e formar cadeias carbônicas, de formar sequências de carbono, né? E complementado aqui com hidrogênio. Isso aqui é uma coisa importante, ó. Os tipos de cadeias carbônicas. Então, nós vamos ter as seguintes classificações: uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. O que é uma cadeia normal? A cadeia normal, ela é em forma linear. É onde nós vamos ter a cadeia principal, os carbonos ligadinhos um com o outro, sem ramificações, sem galhos, vamos dizer assim. Aqui, uma cadeia ramificada, aqui está a sequência da cadeia principal, que a gente classifica onde tem o maior número de carbonos. E aqui vai ter uma ramificação. Tomar um cuidado, tá? Ramificação somente com carbono. Ó, aqui, por exemplo, teria uma ramificação. Isso aqui muita gente cai nas pegadinhas do Enem, ó. Só que a ramificação é só com átomos de carbono. O oxigênio não vale, tá? O oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, qualquer outro elemento não vale. Tem que ser oxigênio. Uma outra classificação de cadeias carbônicas é cadeia homogênea e heterogênea. O que é uma cadeia homogênea? Ela é formada exclusivamente por átomos de carbono. Uma cadeia heterogênea, ela tem um heteroátomo, um átomo diferente de carbono e de hidrogênio. No caso aqui, nós vamos ter o oxigênio como um heteroátomo e o nitrogênio como um heteroátomo, tá? Mas para nós classificar a cadeia heterogênea, só se está entre dois, no caso entre 2 carbonos, tá? Aqui, por exemplo, não é uma cadeia heterogênea, porque ó, o oxigênio ele não está entre 2 carbonos, ele está na extremidade. Então você tem que tomar esse cuidado. Uma outra classificação de cadeia carbônica bastante usada é a chamada cadeia saturada
e cadeia insaturada. É muito simples diferenciar isso. Cadeia saturada só tem ligação simples. Cadeia insaturada tem ligação dupla ou tripla, tá? Também tem que cuidar aquela observaçãozinha. Tem que ser a insaturação, que a gente chama, entre dois carbonos, tá? Aqui no caso a insaturação tá com oxigênio, não entra na classificação de insaturada. Fica como saturada, tá? Outra classificação, cadeia aberta ou acíclica e cadeia fechada ou cíclica. Cadeia aberta, que ela vai formar uma linha, ela é linear, não forma uma figura geométrica, como vocês podem observar aqui, tá? Aqui a cadeia fechada, ela vai formar um ciclo, por isso também chamado cíclica. Ou seja, forma uma figura geométrica, um triângulo, um quadrado, um retângulo. Outra classificação é cadeia aromática ou alifática, tá? Que muitos se confundem. Cadeia aromática é aquela que tem o anel benzênico, que representa o benzeno, ou que tenha 3 ligações duplas, tá? Isso é característica do benzeno. A gente vai gravar uma outra videoaula só sobre o benzeno para vocês entenderem melhor. Então, para a gente classificar aromática ou alifática, ou também não aromática, a gente vai diferenciar assim, ó. Se tem o anel benzênico, ou forma uma figura geométrica com 3 ligações duplas alternadas, tem uma ligação dupla, pula, uma ligação dupla, pula, é considerada aromática, tá? Ou representando as 3 ligações, ou com o anel aqui, o anel benzênico. As não aromáticas ou alifáticas, elas não vão ter esse anel, elas formam uma figura geométrica, só que sem o anel, essa é a diferença. Aqui uma outra representação, né, do benzeno, da importância que ele tem, né? Que ou tu representa ele com o anel, ou as 3 ligações duplas alternadas. Uma outra coisa também que a gente tem que cuidar é a classificação dos carbonos, tá? Eu até já dei um exercício sobre isso para vocês. Tem carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O carbono primário, ele só se liga com o outro carbono. Então, se vocês observar esse aqui, ó, ele só tá ligado com um carbono, tá? Esse carbono aqui, ó, ele tá ligado com 2 carbonos. Então, 2 secundário. Esse carbono aqui, por exemplo, ó, esse aqui do meio, ó, ele tá ligado com 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele é o quaternário. E aqui nós vamos ter um carbono terciário, ó. 1, 2, 3. Tá? Ele está ligado a 3 carbonos. Esse hidrogênio a gente não conta, ó. Tem que ser ligado carbono com carbono. Então, esse aqui, ó, dá pra olhar, é um quaternário. Não, aqui é um hidrogênio, não é um carbono. Então, a gente tem que cuidar, ó. O terciário ligado a 3 carbonos. Tem que ser ligação carbono com carbono. Então, por hoje era só, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.